Olá pessoal, tudo bom? Então, nós dando seguimento à nossa videoaula, A Ciência de Ficar Rico, hoje vamos tratar do segundo capítulo, que é Existe uma ciência para ficar rico? E essa ciência ela é tão exata como a álgebra ou a aritmética. Essa ciência ela não falha, por isso que a gente chama de ciência, por isso que o autor chamou essa questão de ciência. Por quê? Porque é comprovado que quem seguir esses ensinamentos não vai falhar, mas tem que seguir, né? E existem dois tipos de casos que as pessoas ficam ricas. Ela consegue atingir a riqueza propositalmente ou acidentalmente. Mas ambas realizaram algumas situações que conseguiram enriquecer. O propositalmente nada mais é do que você, por exemplo, você vai conseguir enriquecer seguindo determinada linha de raciocínio. Isso foi o que foi proposital. Talvez você empiricamente consiga também ficar rico, mas você vai seguir, não vai escapar de algumas diretrizes. Ou seja, para você chegar à soma de 4, você vai somar 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ou você pode somar 2 mais 2 é igual a 4. Mas você vai chegar no resultado final. Você vai usar uma ciência. A ciência ela é exata. Só que dentro dessa ciência exata, existem alguns mitos que é interessante a gente tratar. Porque esses mitos muitas vezes impedem a gente de começar a caminhada. Ou seja, você nem começou e você já desiste pelo caminho. Um primeiro mito é o local. Você pode achar assim, eu não tenho um local adequado para enriquecer, eu moro numa cidade pequena, não tenho oportunidade. Isso é uma grande bobagem. Porque a gente faz o próprio local. Tem locais que não existiam nada e chegou uma pessoa, inventou alguma coisa, trouxe turismo, trouxe movimento, trouxe eventos para aquela localidade e hoje aquela localidade é um sucesso, é uma fonte de riqueza. Ou seja, o mito do ambiente, da localidade é apenas um mito. Você pode, da sua casa, da sua residência, do seu computador, do seu emprego que você estiver, você pode enriquecer. Não precisa estar no local específico. Se você já estivesse num local específico, você já seria rico. Então, pare com isso. É a mesma coisa você se for um jogador de futebol. Ah, eu só seria jogador de futebol se eu jogasse no Maracanã por um grande clube. Não existe isso, né? Você tem que começar jogando futebol, entendeu? Chegar lá vai ser uma consequência de algumas disciplinas que você tomar pelo caminho, do seu talento e tudo mais. Mas você tem que começar. Então, esse mito da localidade não existe. Um outro mito é o mito do talento, né? Tem muitas pessoas que acham que só uma pessoa talentosa pode se desenvolver, só uma pessoa com um talento exuberante pode ter êxito na vida, só uma pessoa muito carismática ela pode alcançar o sucesso. E isso também é uma outra grande bobagem. O inventor do Facebook, ele não era nada carismático, mas ele tinha ideia, foi, pesquisou, verificou o que tinha na concorrência, adaptou, mas o que ele tinha? Paixão, propósito, né? Isso foi mais importante, né? Ou seja, não tem a questão do talento em si. A questão é muitas vezes você visualizar uma oportunidade, mas isso aí a gente vai falar mais adiante. Mas o talento é muito supervalorizado. E isso subjuga as pessoas que consideram que não têm talento, quando na verdade todos temos talentos. Todos temos milhares de sementes dentro de nós, mas a gente tem que desenvolvê-las. Até na passagem bíblica, Moisés, ele muitas vezes nos diálogos com Deus, ele fala que não tem uma oratória muito boa, de que não seria uma pessoa mais adequada para levar aquele povo à terra prometida e tudo mais. Mas no caso, o próprio Deus, né, no caso, lhe deu força para ele continuar adiante. Esse Deus seria o seu subconsciente, né, a sua força maior. Ou seja, você tem que extrair de você mesmo algo maior para você seguir adiante. Você não pode se limitar, achar que você tá num patamar abaixo, se autodepreciar. Isso não. Todos nós temos talento, tem que desenvolver. E se não tiver, a gente vai buscar com as armas que a gente tem. Entendeu? Então não precisa ficar se lamentando por isso.
É como na música. Existem milhares de tipos de cantores. Cantores de ópera a cantores de thrash metal, que tem um tipo de voz totalmente diferente. Então você tem que, dentro da sua característica, você vai achar o teu estilo musical, digamos assim. Na vida a mesma coisa, você vai achar o teu estilo. Cada um é cada um. Então não existe essa questão do talento. Ninguém é igual a você. Ninguém é um talento como você. Então não precisa ficar se lamuriando por causa de talento. Outra questão é profissão. Tem muita gente que passa, se eu tivesse seguido a profissão tal, todas as profissões você pode ser um sucesso, você pode enriquecer em qualquer profissão. Não existe também esse mito de profissão. Tem pessoas que acham que só determinadas profissões podem gerar uma riqueza na sua vida. Mentira. Qualquer profissão você pode gerar riqueza. É um mito que se espalha frequentemente. A gente às vezes repete sem se dar conta. É verdade, poxa, se eu fosse médico eu ia ganhar dinheiro. Se eu fosse um grande engenheiro eu ia ganhar dinheiro. Se eu fosse um grande advogado, nossa, eu ia estar arrebentando. Poxa, se eu tivesse uma empresa eu ia estar, nossa, sabe? Ou seja, você mesmo está se autodelimitando. Mentira, qualquer profissão você pode enriquecer. Se você fizer as coisas certas, você vai enriquecer. Tem o mito da idade também, que é muito comum, né? As pessoas passam de uma certa idade e acham que já não tem mais para onde crescer na vida, ou seja, que não esperam mais nada da vida. Isso também é uma outra grande bobagem. Grandes empresas nasceram de empresários idosos, né? Por exemplo, a Rede Globo, ela abriu a TV Globo quando o Roberto Marinho já tinha 66 anos de idade, né? O KFC abriu também com o dono dele, teve uma ideia, já era um senhor também de idade e abriu a empresa dele. O Cartola mesmo foi gravar seu primeiro LP com mais de 60 anos, ou seja, a questão da idade também não tem nada a ver. É a questão do espírito interno. Se você tiver um espírito que queira o crescimento, queira a prosperidade, você vai ter êxito. E ainda até maior, porque você já tem uma experiência anterior, você já tem conhecimentos. Então esse mito da idade também não passa de um mito. E agora eu vou falar dos últimos 2 mitos que aqui no Brasil parece que impregnou na população e a gente não consegue sair dessa mesmice, dessa esparrela, né? Desse lodo, dessa areia movediça, né? Que são 2 mitos que na verdade se resume a um, mas eu vou separá-los, que é o mito do poupar e economizar, primeiramente. Quando vem aquele economista na televisão e começa a falar, não, porque você tem que poupar, você tem que economizar para conseguir alguma coisa. Sim, beleza. Economizar é bom, você saber onde você está gastando é bom, é interessante, você tem que ter disciplina na sua vida, sim, né? Você não pode comprar desordenadamente, né? Até para você saber o que você está comprando, porque a compulsividade é uma doença também. Agora, você falar que você só vai ficar rico porque você está economizando, porque você está poupando, isso é mentira. Isso é uma grande bobagem. Ninguém fica rico porque fica botando dinheiro na poupança todo mês. Não é isso que vai fazer riqueza. É outra coisa que vai fazer riqueza. É você seguir uma ciência exata. Poupar e economizar não significa nada. Você poupando, economizando, você pode conseguir um bem aqui, outro ali. Agora, enriquecer, a riqueza que a gente fala, a abundância, a prosperidade, ela não vem do fato de você simplesmente economizar, poupar. Não. Você precisa seguir uma determinada linha de raciocínio. Senão você vai usar aquele dinheiro, vai comprar um carro, e o carro não é um bem ativo. Ele vai te dar prejuízo. Então você não está, na verdade, enriquecendo. Você está ficando mais pobre. Você usando um carro, claro, um meio de transporte e tudo mais, você vai ficar mais pobre.
Basta ler o livro Pai Rico e Pai Pobre, que ele dá muito bem essa diferenciação. Ou seja, essa questão de economizar, poupar, a gente quer poupar às vezes para comprar um bem, que o bem vai trazer mais prejuízo do que benefício. Vai te onerar os teus custos, né? Às vezes, dependendo até uma casa que você vai comprar, ela vai te onerar. Se você não verificar o IPTU, o condomínio, tudo mais. Ou seja, enriquecer não significa poupar e economizar. E muitas vezes você também passa a vida inteira economizando, aí surge a tal da emergência, né? E você tem que gastar aquele dinheiro todo. Então, não é resultado de poupar e economizar. E o outro mito, que esse é um mito assim muito difundido também, como desculpa, na verdade, né, da população brasileira, é o mito do capital. Nesse eu vou até citar trecho do livro do Wallace Wattles, né, da Ciência de Ficar Rico. Ninguém é impedido de ficar rico por falta de capital. Na verdade, se tiver capital, o crescimento torna-se mais fácil e rápido. Mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como ficar rico. É óbvio, né? Não importa o quanto você seja pobre, se começar a fazer as coisas de certa maneira, você vai ficar rico invariavelmente. Esse é um mito que a gente tem, né? De achar que a gente precisa de ter um capital. Ah, se eu tivesse 50 mil reais eu poderia abrir um negócio e poderia ganhar dinheiro. Se eu tivesse 100 mil reais, se tivesse 1 milhão de reais, se tivesse 10 milhões de reais. Ou seja, a gente sempre coloca empecilhos na nossa frente. Quando na verdade a questão não é o capital. A questão é você saber fazer. É o know-how. É você saber como atingir o objetivo que você quer. Quem já tem dinheiro não precisa pensar em ter dinheiro, já tem dinheiro. Entendeu? Henry Ford tem uma frase muito famosa dele que ele fala: podem me tirar qualquer bem, se me deixar apenas com $100, eu consigo reconstruir todo o meu império novamente. Por quê? Será que é os $100? Não, ele poderia ter usado a expressão de $1 só. Mas por quê? Porque ele sabe como fazer para ganhar dinheiro. Enquanto muitas pessoas podem ter $1 milhão e não saber o que fazer com dinheiro, entendeu? Então a questão do capital também não tem nada a ver. Então essa é a questão do capítulo 2. É abrir os olhos para vocês que existe uma ciência de ficar rico. E a gente vai abordar essa ciência ao longo dos nossos capítulos. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.